A primeira informação é sobre o Palmeiras, que vendeu apenas 15.900 ingressos para o jogo de sexta-feira contra o Grêmio. Momento do time, o ingresso caro, o mais barato a R$ 130, fazem com que exista uma grande chance de o Allianz Parque não encher na sexta-feira. Quero falar também sobre Neymar, a lesão que ele sofreu na partida dessa terça-feira. Foi confirmada depois de exames, uma lesão muscular, tempo de recuperação de 4 a 6 semanas, só volta a atuar em 2025. Quero falar também que Leandro Figueiredo é o novo executivo de marketing e negócios do Grêmio, alguém que fez excelente trabalho na passagem pelo Atlético Mineiro, inicia seus trabalhos na próxima segunda-feira, golaço da diretoria gremista. Para completar, João Vitor, zagueiro comprado pelo Vasco por 6 milhões de euros, o jogador da Série A com mais cartões vermelhos na temporada, foram 4 expulsões. A saideira do Giro de Notícias, Alexandre Galo, parece estar com os dias contados no peixe. O diretor executivo de futebol do Santos tem seu trabalho avaliado pelo comitê de gestão como um trabalho só normal e a lista de reforços apresentada para 2025 não agradou. Hora de falar sobre uma excelente opção de mercado para clubes grandes de futebol no Brasil em 2025. O meio-atacante Evander, revelado pelo Vasco da Gama e que atualmente defende o Portland Timbers, afirmou em uma entrevista ao podcast Charla Podcast que existe a chance dele sair do time na próxima temporada. Importante lembrar que o Flamengo e o Palmeiras chegaram a fazer proposta pelo jogador. Na oportunidade, o Portland disse que não o liberaria antes do fim desse ano. Só para você entender sobre a fase do Evander lá no futebol dos Estados Unidos, 29 partidas, 15 gols e 15 assistências, tipo do meio atacante moderno que finaliza, que cria e constrói, tá pintando aí uma excelente opção de negócio para times brasileiros. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Christian é o primeiro reforço da Raposa para 2025. Fui o primeiro a cravar essa contratação, vocês lembram, né? Operação de 20 milhões de reais. Queria contar que o Christian não tem conseguido jogar no Atlético Paranaense e o motivo é um grande mistério. Ele não atua desde 29 de setembro, mais ou menos numa data que coincide com o acerto com a Raposa. Importante lembrar que o Atlético estava bastante chateado com o Christian por ele não ter aceitado a prorrogação do vínculo que se encerra em dezembro de 2025 e foi exatamente pelo fato de o Christian não aceitar uma prorrogação do contrato que o Atlético se viu na obrigação de fazer o negócio agora, sob o risco de perder o jogador de graça para o próximo ano. Última partida do Christian com a camisa do Furacão em 29 de setembro. Derrota para o Flamengo por 1-0. Em 15 de outubro, o Atlético chegou até a divulgar uma lesão muscular. Desde então, nenhuma notícia a respeito do atleta. Cruzeiro acompanha a distância sem se preocupar, entendendo que ele vai ter o tempo da pré-temporada para recuperar essa condição física desperdiçada. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, que está otimista em relação ao seu futuro como fornecedor de material esportivo. O contrato com a Adidas se encerra em dezembro de 2025 e o Atlético conversa com alguns concorrentes da Adidas, mas renovação recente anunciada pelo Cruzeiro com a própria Adidas joga a favor do Galo. Isso porque o Cruzeiro conseguiu algumas melhorias importantes, como royalties melhores, o percentual de lucro do Cruzeiro em cima de cada venda aumentou. Se a Adidas ficar no Galo, certamente esse padrão será repetido. O Cruzeiro também conseguiu um número maior de produtos para utilizar ao longo da temporada, para os treinos e também para jogos. Essa proposta foi repetida ao Atlético. Para completar, existe também a possibilidade de o Galo conseguir um plus, um bônus atrelado à performance e também a títulos. Só para completar, teve gente cravando que a Nike será a próxima fornecedora de material esportivo do Galo. Informação que eu tenho de que no ano passado o Atlético procurou a Nike para saber sobre a possibilidade de um acordo, mas ouviu que a Nike não tem a intenção de ter mais times no futebol brasileiro. Hora de falar sobre Bruno Henrique. Vocês sabem, né? O atacante do Flamengo foi alvo de uma mega operação na manhã dessa terça-feira, operação da Polícia Federal e do Ministério Público. Existe a suspeita de envolvimento dele no esquema de manipulação de apostas. Tudo por causa do cartão que ele recebeu contra o Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado. Familiares do Bruno Henrique teriam apostado que ele levaria esse cartão. Não é nada estratosférico do ponto de vista financeiro, apostas que totalizam R$ 6.800 por um lucro de R$ 13 mil. Mas o Bruno Henrique está passível para punições. Tem 2 artigos na Lei Geral do Esporte que prevêem até a prisão de 2 a 6 anos, além de multa. O Código de Ética da FIFA prevê multa até banimento
de 3 meses, uma suspensão por 3 meses. Já o Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê multa de até R$100 mil e suspensão de até 720 dias. Só para completar sobre o Flamengo, informação legal. Rubro-Negro lança nessa quinta-feira, em evento na Gávea, uma camisa na luta contra o racismo, em referência ao Novembro Negro. Camisa achei linda, tô colocando na tela para mostrar para vocês. Gostaria que vocês dissessem o que vocês pensam sobre a camisa. Para completar sobre o rubro-negro, o Flamengo não perde para o Cruzeiro fora de casa desde 2018. São 4 jogos e 4 vitórias rubro-negras. Confronto na noite dessa quarta-feira no Independência. Quero falar agora sobre John Textor, o dono da SAF do Botafogo. Resolveu falar do Flamengo depois da vitória por 3-0 contra o Vasco. Abre aspas pro dono da SAF botafoguense. Fiz uma piada uma vez que iria chutar a bunda do Flamengo. Todo mundo riu, era uma piada, mas estou muito feliz porque fizemos isso. E aí o Textor dá risada e completa. Eu só quero competir contra os grandes times, fecha aspas. Botafogo que chegou a enfiar 4-1 no Flamengo no segundo semestre desse ano, é favorito ao título do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos de vantagem pro Palmeiras. Botafogo que é também finalista da Libertadores da América, confronto marcado contra o Galo para o dia 30 de novembro. Você acha que o Botafogo será campeão dos 2 torneios, de apenas um, ou de nenhum? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Moscardo. Vocês lembram dele, né? Jogador revelado no Corinthians e vendido por um caminhão de dinheiro para o PSG na virada do ano. Pois bem, o Moscardo não vai bem no futebol europeu. Ele acabou se mudando para o PSG somente em julho. Não foi aproveitado pelo clube gigante francês, que o repassou por empréstimo para o Reims. Pois saibam que no Reims ele nem sequer estreou. Foi relacionado para 4 partidas no banco de reservas e de lá não saiu. Muita preocupação do PSG em relação ao aproveitamento do atleta de 19 anos de idade. A tendência é que o Moscardo tenha seu contrato de empréstimo rescindido para que ele possa voltar ao PSG e a partir daí busque-se um novo clube para que ele possa jogar. Pode ser uma boa oportunidade para clubes brasileiros que pretendem contar com um jogador experiente, não, jogador extremamente jovem, mas de muita capacidade. Foi isso que ele demonstrou na temporada passada, enquanto vestia a camisa do Corinthians. Nesse ano, só 2 aparições. Ele passou por uma cirurgia que atrapalhou todo o primeiro semestre, ainda assim esses 2 jogos com a camisa corintiana. Só para completar em relação ao Corinthians, Hugo e Mateuzinho estão fora do confronto contra o Vitória por conta do cartão amarelo, 3º cartão. O André Ramalho está machucado, também é baixa. Esses 3 se juntam a Kaká, Héctor Hernandes, Rian, Palácios, Juan e Maicon, lesionados há mais tempo. Bora fechar o vídeo para falar sobre Ángel Romero, o atacante do Corinthians, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro, passou a ser alvo do San Lorenzo. Informação que vem da imprensa argentina dá conta de que o São Lourenço já procurou os representantes do atleta disposto a repatriá-lo. O Romero já jogou ao lado do seu irmão no São Lourenço na temporada de 2020 e 2021. Os números dele não são ruins não. 55 jogos, 13 gols e 12 assistências. Mas na oportunidade ele e o irmão acabaram se envolvendo em alguns problemas por lá, especialmente com o elenco. Praticamente ninguém desse elenco permaneceu e ele acabou saindo. Romero, que vai bem com a camisa do Corinthians, tem números interessantes. O Timão não procurou para prorrogar esse contrato. Existem 2 cláusulas no vínculo dele que estendem esse contrato de forma automática. A primeira, se o Corinthians fosse campeão. Essa possibilidade já não existe mais. A segunda, se ele disputar 60% das partidas como titular. Na última vez que eu fiz o levantamento, ele tinha 65% dos jogos. Pergunta que eu quero deixar para você, corintiano, é: Romero merece mais um ano de contrato? Você, na condição de dirigente alvinegro, já teria sugerido essa prorrogação ou deixaria quieto? Só uma curiosidade, Romero, que joga muito mais do que o Fagner, ainda não teve seu vínculo prorrogado, enquanto o Fagner, que é reserva do Mateuzinho, teve recentemente o seu contrato estendido por 2 temporadas. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal.